Usando aqui, né, o curso, né, chegamos à 10ª aula, né, nessa trajetória, nessa estrutura linear. Eu, no Mato Grosso K1 e no 2, eu fiz um trabalho desse bônus class voltado para prefixo e sufixo, né, uma formação morfológica das palavras, e também fiz a parte fonética. Para esse Mato Grosso K3, eu quis trazer, então, os conectores, porque é justamente aquilo que a gente mais tem dificuldade quando a gente avança dentro do idioma, né? Você vai descobrir ao final dessa aula que, se é que não já descobriu isso, é que a gente sabe muito pouco da nossa própria língua. E se você não tiver essa referência de saber primeiro o que é um conector, de saber o sentido, um agrupamento desses conectores, a gente comete erros. Então, nessa aula, você vai perceber que eu tive uma estratégia para montar dessa forma. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o que eu chamo de connectors, né, os conectores no geral, eu fiz uma ideia de sequência. Então, o que é sequence, né? Imagina que você está você está produzindo, né? Você está narrando, você está contando, você está escrevendo um e-mail, e muitas vezes você vai usar sempre a mesma coisa, né? É difícil, eu vejo as pessoas usando, se comunicando em blocos, né? Ela se comunica por partes, ela não consegue fazer emendas. Então, seja na comunicação falada, verbalizada, ou nessa comunicação escrita, eu acredito que o pulo do gato, o atalho, é o uso dos conectores, né? Então, vamos lá, sequence. Então, você pode falar assim, ó, first, second, ou até mesmo usar ele no advérbio, né? Secondly, firstly, que significaria o que o nosso primeiramente, segundamente, que não tem, né? A gente falaria em segundo lugar. Mas sempre quando você quer dar uma ideia de sequência, né? Você pode usar os numerais ordinais para isso, né? Nada impede você de manter mais simples. Next, last, finally. Olha a pronúncia que interessante, né? Que tem dois L's. Se você falar final, depois você fala o li. Finally. Então você tem que fazer os dois sons do L. Não dá para você falar finally. Finally não existe, né? Finally. Hã? In addition seria uma outra opção, né? Adicionalmente. Moreover, também são sinônimos, tá? Tudo isso aqui é sinônimo. In addition. Tem gente que usa muito in addition to, né? Também é uma possibilidade, né? In addition to me, in addition to my mother, sei lá, né? Você pode ir acrescentando. Moreover, further ou furthermore. Esses dois funcionam assim, além do mais, além disso, né? Another, also, que são mais simples. In conclusion ou to summarize. E aí você dá uma ideia, né, é uma sequência, mas já é uma sequência concluindo, tá? De novo, o que você pode fazer com isso? O que você sabe, tchau, né? Next, last, another, also. Despreza o que você sabe, você já sabe. Foca no que é novo para você, né? Se puder colocar no silencioso aí, por favor, só um bocadinho. Então, foca no que é novo para você. Eu acho que isso é importante. Porque aquilo que você sabe é só mais alguma coisa na tua lista, que vai, né, você vai gastar aí mais tempo, né? Mas tenta usar o que é novo, aquilo que você está vendo pela primeira vez. Tenta usar aquilo que ainda não está na tua cabeça. E forma frases. Eu acho que a ideia é essa. A melhor estratégia que eu sempre falo para os meus alunos adotarem é crie suas próprias histórias, crie suas próprias narrativas e tenta colocar esses conectores dentro dessa narrativa, porque você vai perceber que esses conectores eles vão pedir uma estrutura em inglês. Se você pensar em português, você não coloca isso em prática. Então, eu usaria esses aí para uma ideia de sequência. Se você quiser ir para uma ideia de resultado, né, já né, de algo mesmo para você apresentar um resultado, apresentar uma conclusão, vamos dizer assim, você poderia usar o sou. O sou é muito usado, né? Às vezes as pessoas acham que o sou é então, não deixa de ser então, mas você também usa o sou, né? Como resultado. That's why é por isso, né?
É por isso, né? Eu sempre escuto as pessoas falando assim, for that. Esquece isso, for that não, tá? That's why, é por isso. As a result, as a consequence, né? Olha que interessante, pega o S aqui, ó, junta com a vogal e faz o som do Z, as a result, as a consequence of, né? Aqui tem um complemento, as a consequence of, que é opcional. Therefore, does, enhance. Tudo isso aqui é igual. Quer dizer o quê? Desta forma. O does e o hence eu acho ele mais formal. Não vejo ninguém falando assim. Eu vejo muito escrito em manuais, em livros, né? Mas o therefore ele é o mais usado. E o consequently, né? Consequentemente, né? É, vai para o resultado. Aí você pode me perguntar assim, não poderia usar o in conclusion, to summarize, né, que são iguais aqui? Eu penso que eles estão mais numa ideia de sequência. Você teve algo previamente, né, mencionado, falado. Eu acho que a ideia de resultado mesmo eu usaria esses daqui, enfim. Então você tem duas ideias, a ideia de sequência, ideia de resultado. Ideia de adição, né? Você está acrescentando algo, você vai ver que alguns vão se repetir porque também são muito usados, né? Então, in addition, moreover, que a gente já usou muito ali na primeira parte de sequência, né? Adicionalmente, além do mais. Besides, você pode usar o besides também como além disso. Cuidado, não é beside. O que é o beside sem o S? Beside sem o S é ao lado, tá? Então, beside é ao lado. I live beside the supermarket, né? Não, né, ao lado do supermercado. Agora, besides, ele dá uma ideia de além, né? Além. A mesma coisa, further, furthermore, que nós tínhamos visto ali na primeira parte, to, also, né? Ou também, que também a gente está acostumado, e o as well as. Tem muita gente que gosta de traduzir o as well as como bem como. Eu não gosto. Eu acho que o as well as ele é igual ao and, que é o e, é uma conjunção. I like ice cream as well as chocolate. É a mesma coisa você falar I like ice cream and chocolate. Pronto, as well as. Então, cuidado, né? Mas não funcionaria no português como bem como? Funciona, tá? Mas eu prefiro, né? Eu penso dessa maneira como and, ok? Olha o efeito. ênfases. Se você quiser dar ênfase naquilo que você está falando, você pode falar undoubtedly. Undoubtedly. Olha lá a nossa na Matriosca 2 que nós fizemos, né? A aula de prefixo e sufixo. Então, olha, o que eu tenho aqui no meio? Tenta enxergar, é aquilo que eu sempre falo. Toda vez que você vê uma palavra muito longa no inglês, ela é junção de outras palavras, né? Então, olha aqui, ó. Doubt. O que é doubt? Doubt é dúvida. Undoubtedly seria o indubitavelmente, né, no português, que é sem dúvidas. Sem dúvidas. Undoubtedly. Nossa, como é difícil falar isso. Não fala, escreve, né? Para escrever é legal, né? Mas você pode falar o indeed, que é o de fato, também como in fact, tá tudo certo. Obviously, clearly, especially, tudo isso, né? Só lembrando que o LY no inglês é sempre o mente, e aí fica fácil, né? Obviamente, claramente, especialmente. Então, isso para você dar ênfase. Então, olha como fica mais lógico, né? Mas quando você agrupa esses conectores para uma ideia, né? Principalmente se você vai escrever, vai mandar um e-mail ou vai fazer o seu homework lá, fazer uma atividade, alguma coisa, e você está contando uma história, está fazendo alguma coisa, pega essas ideias, né? Pega o que você está querendo dizer, você está concluindo, você está dando sequência, você está acrescentando uma informação nova, você está dando uma ênfase. Comparação, comparison. Você pode dizer similar to, same as, que é o mesmo que, né? Similarly, que é o similarmente, né? Mas é igual, tudo isso aqui é a mesma coisa. Likewise, também é igualmente, muito usado likewise. Just as or just like, também dá essa ideia de comparação. E também você tem essa construção aqui, not only but also. She doesn't only like chocolate, but also ice cream. Ok, uma construção, né? E você está comparando, né? Então, a ideia de comparação. Vocês podem perceber, então, que os conectores, eu diria que são os atalhos, né, da estrutura.
Porque muitas vezes, se você não lembra, fica com medo de cometer um erro quando você compara algo, você pode usar um conector e tá tudo certo, né? Lembra a gente tem aulas lá de comparativo, superlativo, né? O material SK1 eu falo muito sobre isso. Então, são os atalhos dentro da língua. Você pode usar os conectores. Reason, né, o motivo. Ou eu falo que é a família do because, né? Eu chamo ele de família do because, reason. Então aqui você pode falar, ao invés do because, porque, nossa, gente, o povo usa muito because, né? Ai, tudo é because. Até aquele Clarkson, né? Aquele Clarkson canta lá, because of you, né? I never stay too far from the sidewalk, né? Por sua causa, eu não consigo ficar distante da calçada, longe da calçada, alguma coisa assim, a música dela, essa é velha. Então, ó, ao invés do because, você pode falar assim, ó, due to, que é o devido a, all into, sinônimos. Since ou as. A gente tem uma ideia de usar o since como desde, né? Quando a gente fala de tempo, sim, né? Mas o since pode ser uma vez que, já que, né? Razão. So that. O que é o so that? Para que. Para que. Nada de for that, né? A mesma coisa aqui do that's why, né? That's why é por isso. So that. Para que, né? Ah, sei lá. I left the door open so that my dog could go out, né? Então eu deixei a porta aberta para que o meu cachorro, e não for that my dog, né? In order to, né? A gente usa muito no sentido de para, principalmente para verbo, e o for, por, né? E aí, enfim, muito usado. Então você pode usar todos eles no sentido de motivo, de causa, né? Isso é importante. Example, né? No sentido de dar o exemplo. Então, pô, eu canso de escutar for example, for example, for example. Ou tem gente que não fala for example, fala example. Né? Não. Né? Então você pode falar for instance. Olha como é mais suave, mais fluido. For instance. Esse C aqui, ó, como a gente não pronuncia esse E final, ele tem som de S. Então, ó, for instance. E não for instance, né? That is, que é o quê? Isto é. Sabe o isto é? A abreviação dele no latim é IE, né? Essa abreviação no latim. Quando você vê isso aqui escrito, seja num e-mail, num manual, num livro, ele está falando a mesma coisa. Ó, isto é, quer dizer, quero dizer, por exemplo, ele está dando... E such as, tais como, tais como. E aí eu trouxe 4 separados, porque eu acho que ele não encaixa em canto nenhum e a gente usa muito, né? Que é o unless, que é o a menos que, otherwise, por outra forma, de outra forma, de outra maneira, provided that e as long as, esses dois para mim são sinônimos, que seria o contanto que, né? Provided that, ou sem o that, provided, ou as long as, contanto que. Então, isso aqui, a dica que eu dou é, imprime. Pega o PDF aí, imprime, faz um kanbanzinho aí, cola na parede, tenta produzir, usar, coloca em prática, né, no teu dia a dia, né, naquilo que você faz. Eu acho que sem essa prática, sem o uso, não adianta decorar. Olha quantas vezes, né, se você está aqui hoje é porque você já passou por vários teachers da vida aí, escolas de inglês, quantas gramáticas, quantos livros você deve ter jogado numa prateleira, empoeirando, ou numa caixa de papelão. Toca fogo nisso aí, joga tudo fora, isso aí não serve para nada. Né? Só para enfeitar, né? E para acumular poeira, cupim, sei lá o quê. Toca fogo nisso tudo. Eu acho que a questão é simplicidade, minimalismo. Então, eu acho que hoje você entende que não adianta decorar, né? Não adianta você saber 1 milhão de verbos, não adianta você fazer prova se você não sabe usar, né? Então, prova não é garantia de aprendizagem. Você aprende usando e você precisa usar, ok? 2 slides, vamos lá para o segundo slide, então. Então, finalmente, eu deixei o grupo maior para o segundo slide, porque é o que de fato pega, né? O que de fato as pessoas cometem mais equívocos, né? E você vai entender o porquê que comete equívoco por causa do português. Qual a ideia de contrast? Né, quando você olha que não é comparação, é contrast, uma ideia de, né, ser antagônico, né? Eu falo que é a família do but,
Todo mundo usa esse but para tudo, né? É o and e o but, e o because. É a família do and, do but e do because, né? As três famílias aí que eu diria. A pessoa não sai disso. Pô, tenta usar alguma outra coisa, né? Às vezes eu vejo as pessoas usando muito. Quer melhorar o teu vocabulário? Para de usar very, nice, good, thing. Para de usar essas coisas. Então, mesma coisa, quer melhorar o teu vocabulário? Para de usar and, but, because. Tenta substituir. A língua inglesa ela é muito rica e eles usam muito isso, né? Então vamos lá. However, que eu acho que é o mais formal, assim, mais usado, né, mais comum, que substitui igualzinho o but, né, que é o entretanto, no entanto. Nevertheless. O que é o nevertheless? Mesmo assim. Nonetheless. Ai, é a primeira vez que eu vejo isso, todo mundo, né? Apesar disso, olha que legal. Nonetheless, os dois a gente usa o tempo todo no português, mesmo assim, apesar disso. Pô, usa, né? Usa. Porque se você usa no português, você acha que você não vai usar no inglês? Although, though ou even though. Isso aqui é a família do embora. Tanto faz usar o although ou though. Se você quiser dar ênfase, usa o even though. Você está dando ênfase. Então, o que eu vejo? O even though, ele vem muito no começo de frase. E eu vejo muito though sendo usado no final de frase, tá? Isso é da construção. Still e yet, ainda, né? Ainda. Despite ou in spite of, apesar, né? Apesar. In contrast to, igual português, né? Em contraste a alguma coisa. In comparison, em comparação, né? Talvez sinônimos aqui a gente poderia falar. While, whereas and whilst. Tudo isso aqui é o enquanto. Tem o while, que é o mais conhecido, tem o whereas e whilst. Tudo isso aqui é o enquanto. On the contrary, ao contrário. E aí, on the one hand, pelo amor de Deus, não fala on the one side, não, tá? Nossa, escuto muito, né? On the other side, né? Por outro lado, pelo amor de Deus, né? Então você pode falar assim, ó, on the one hand, por um lado, olha que interessante, on the one hand e on the other hand, por outro lado. Então você está falando o quê? Por um lado, por outro lado, por uma forma, de outra forma, por uma maneira, de outra maneira. Você vai usar esses dois aqui. On the one hand, on the other hand. Muito tranquilo. Eu diria que se você for muito preciso no uso desses conectores, aliado à parte estrutural que nós vimos, teu inglês dá um salto qualitativo, seja de entendimento, seja de comunicação, porque no fim das contas é isso, né? Os teus interlocutores, eles só querem que você os entendam e querem ser entendidos, né? Quer te entender e quer que você os entenda. No fundo, ele não está querendo ver os certificados da escola, do cursinho que você fez, né? Certificado é postar no LinkedIn, colocar na parede ali, né? Para que serve o certificado. Bom, vamos para a parte prática, então, porque aí a gente vê tudo isso aplicado, né? Did you go to work? Pensa uma pessoa chega para você e fala assim, did you go to work? Aí imagina, vamos pensar na situação. It was raining and I didn't go to work. Né? Então, isso é o que geralmente você fala, né? Tava chovendo e eu não fui trabalhar. Isso é típico. Né? Did you go to work? It was raining and I didn't go to work. O que a gente pode fazer? Dependendo da construção que você optar, a gente pode pensar em conectores diferentes, distintos. Então, olha só. The rain, I didn't go to work. Né? Então, a chuva, eu não fui trabalhar. It was raining, estava chovendo, e eu não fui trabalhar. Então, vamos focar nessa primeira parte aqui, ó. It was raining e a chuva. O que a gente tem aqui, então? Aquelas coisas que na nossa escola, quando a gente aprendeu português, a gente decorou um monte de coisa, e aí só vai passar no vestibular e tudo mais, e aí na hora que você quer usar, você usa e não sabe nem por que você está usando, tá? Eu não estou falando da chuva, então alguma coisa, chuva, eu não fui trabalhar. E aqui, ó, estava chovendo, eu não fui trabalhar. Gente, dá uma olhada aqui. Isso aqui eu estou falando de um substantivo, a chuva.
E aqui, ó, it was raining, estava chovendo. Aqui é um verbo, uma construção verbal. Aqui é uma construção nominal. A opção que você tem é diferente para ambas. Olha só. Because of the rain, due to the rain, owing to the rain, on account of the rain, I didn't go to work. É diferente de você falar because it was raining, as it was raining, since it was raining, once it was raining. Olha que interessante. Eu não posso falar due to, owing to. Ok, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um sujeito aqui, né? Vamos dizer assim. Né, eu tenho uma partícula ali, um pronome. Como é que eu coloco preposições no final? Não dá, eu não tenho como conectar essas preposições a ele. Essas preposições, elas pedem um substantivo. Então, por causa da chuva, devido à chuva, por conta da chuva, tá aqui. Agora, aqui não. Aqui é direto. Por que estava chovendo? Já que estava chovendo, né? Esse já que, uma vez que estava chovendo, né? Isso aqui tudo é sinônimo. Uma vez que, já que, as it was raining, ou as sendo usado. Lembra daquela aula que nós fizemos, a aula 7 ou a aula 8? Uma das duas, eu não lembro mais. A gente fez a comparação do as. Lembra que eu disse para vocês? Guarda o as para uso para o verbo, né? Ele ajuda, ele funciona muito, o as no sentido de verbo, like para substantivo, né? As I was talking, né, to her, né? Usa, guarda isso, ok? Vou pegar o mesmo exemplo agora. Did you go to work? Continuo com a mesma pergunta. Did you go to work? It was raining, but I went to work. Olha que interessante, pelo amor de Deus. Na primeira, eu tinha um end, que era uma conjunção. Eu estava conectando, né? Estava chovendo e eu não fui trabalhar. Aqui, it was raining, but I went to work. Tipo, mas eu fui trabalhar. É algo contrário, né? Vamos para o mesmo uso, para a mesma construção. A chuva, eu não fui trabalhar, né? It was raining, eu não fui trabalhar. Então, o que eu quis fazer aqui? Eu mantive a partícula negativa só para você entender o funcionamento, tá? Isso é o mais importante para mim, né? Mas se você quiser manter isso aqui positivo, não tem problema. I went to work. Se você quiser manter aqui no positivo, você pode manter. Eu só quis manter ela negativa para você confrontar com as de cima. Só isso, eu quis usar o mesmo exemplo, mas se você quiser colocar isso aqui no positivo, não tem problema. Então, ó, did you go to work? It was raining, but I went to work. Estava chovendo, mas eu fui trabalhar. Então, olha só, não sei o que é a chuva, eu fui trabalhar. Olha só, despite the rain, ou in spite of the rain, I went to work. Talvez fica melhor, né, falar aqui sem a negação mesmo. Talvez aqui fica bem melhor, só quis comparar, mas tudo bem, fica melhor manter isso aqui no assim. Então, despite the rain, apesar da chuva, eu fui trabalhar. Então, eu tô fazendo um contraste aqui, né? Tô fazendo. Aí aqui, ó, although it was raining, even though it was raining, I went to work. Embora estivesse chovendo, eu fui trabalhar. Se você perguntar para as pessoas qual é a diferença de despite e although, até mesmo no português, qual é a diferença de embora e apesar, as pessoas não sabem disso. Não sabem. Ah, como eu uso essas construções com essas construções, né? Em que situações? Olha o que nós temos, uma locução nominal. Aqui eu estou falando de substantivo, aqui eu estou falando de verbo. A mesma coisa aqui, ó, rain, eu estou falando de substantivo e aqui eu estou falando de verbo. Então, muitas coisas, muitas dificuldades que nós temos na língua inglesa, ela não se dá por causa do inglês, ela se dá por causa do português. Eu diria até que é muito mais fácil você produzir a partir desses conectores diretamente pro inglês, a partir do inglês, do que você fazer essa recorrência no português, ok? Deixo aqui então, né, acho que com isso você entende um pouco qual que foi a abordagem, o porquê dessa aula bônus nesse momento. Deixo aqui para você o convite para que
Se você entende hoje que muitas das dificuldades que você tem não é por causa do inglês, mas sim por causa do português, você só tem uma alternativa, eu diria. Ou você mergulha de cabeça dentro da língua inglesa, produzindo diretamente dela e renuncia ao português, ou você vai estudar português. Vou deixar uma segunda dica. Vai fazer um curso de redação, né? Não sei, de repente aí já faz tempo, né, que você não estuda português. O curso de redação é um curso maravilhoso, porque além de ensinar você a escrever, o professor, e um bom curso de redação com um bom professor, ele te traz toda a norma culta da língua, de funcionamento da língua. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, né? De fato, aquela aprendizagem que nós recebemos é uma aprendizagem que ela não foi suficiente para nos colocar num nível de uso, de uma forma culta da língua, né? Você usa, né? Mas é aquela coisa assim, é como você pegar desculpa o termo, né? Mas você pega aí um vinho bom e você dá para uma pessoa que tomou, sei lá, um boteco aí, sabe aquele vinho doce, né? A pessoa não vai, né? Não dá, não é por aí. Né? Para você, se você gosta do bom vinho, do bom chocolate, do bom café, né? Isso é algo desenvolvido, né? Porque senão você vai continuar achando que bis é igual a Lindt, tanto faz, que Ferrero Rocher é a mesma coisa, você não vê diferença no chocolate, não sabe diferenciar um chocolate bom do hidrogenado, mesma coisa um vinho bom de um sangue de boi, um cantinho da serra, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então essas duas coisas que eu quero deixar aqui no final desse curso é isso. Vai estudar português, vai fazer um curso de redação, né? E mergulha de cabeça no inglês, né? Retoma essas aulas, faz as atividades, coloca esse funcionamento. Não fez o Matriosca 1, 2, tá aí, tá disponível, é só procurar. Deixa as informações aqui também e bola para frente. Eu acho que a aprendizagem ela nunca é limitada, ela sempre tem uma continuidade. Tem 26 anos como professor, tenho metade disso como professor, eu tenho 13 anos como professor de inglês, formado e tal. Tem 26 anos que eu estudo inglês, né? Desde 95 eu estudo inglês. E até hoje eu ainda me deparo com situações que são, né, eu não paro de me surpreender com a língua inglesa. Alright? That's